No vídeo anterior, Suho descobriu que seu pai tem uma grande culpa no que influenciou seu melhor amigo a tirar a própria vida. Quando Seo-jun foi o procurar, os dois garotos acabaram sofrendo um acidente. À noite, Ju-kyung tenta ligar para o seu namorado, no entanto o celular dá como desligado. Então a protagonista decide acabar com essa angústia que vem sentindo e vai até a casa de Soo-jin para contar a verdade à sua amiga. Soo-jin fala que não está tudo bem, pois é desconfortável para ela, mas a garota explica que já teve outras vezes esses sentimentos por Suho e não durou muito tempo. Soo-jin ainda abraça sua amiga e tenta confortar, dizendo que ela não fez nada de errado. Em casa, Ju-kyung tenta ligar novamente para seu namorado e seu telefone continua desligado. Ela começa a pensar que o garoto está muito chateado. Depois, a garota decide ir para o pátio de sua casa para refrescar um pouco a mente e acaba encontrando a sua irmã fazendo o mesmo. Hee-kyeon pergunta se a protagonista é amiga de Suho e conta sobre o acidente. Na próxima cena, vemos o pai de Suho com o seu braço direito. O homem pede que seu funcionário explique sobre o que Hee-kyeon estava falando. E o seu funcionário fala que pediu para a jornalista fazer aquela matéria sobre Si-yoon para que cobrisse o escândalo com a atriz. O pai de Suho fica enfurecido, ainda mais depois de se dar conta que além da culpa pelo que o garoto fez com si próprio, a empresa ainda roubou a música dele. Enquanto isso, Ju-kyung chegou no quarto dos garotos no hospital e vai até a cama que um está dormindo e começa a chorar. De repente, Suho entra no quarto de cadeira de rodas sem entender a razão dela estar falando seu nome chorando na cama de Seo-jun. A protagonista, quando percebe que seu amado está melhor do que pensou, fica aliviada. Mas os dois precisam disfarçar, já que Ju-kyung está sem maquiagem, então Suho fala para Seo-jun que a garota é uma prima dele. O garoto não atendeu as ligações da protagonista, pois seu celular acabou estragando no acidente. Quando os dois estão sozinhos, eles fazem as pazes e aquelas brigas infinitas parecem que vão sossegar agora. Mais tarde, Seo-jun fala para Suho que o pai do garoto acha que ele é o Léo, mas na verdade é Suho. O garoto não entende como que o homem não desconfiou quando seu filho fez um quarto em casa com vários instrumentos e aparelhos para compor músicas. No dia seguinte, Soo-jin parece estar normal em relação a Ju-kyung e as duas acabam usando o presente que a amiga da protagonista havia comprado para elas. Ju-kyung acaba deixando escapar que Suho está no hospital e Soo-jin parece outra pessoa nesse momento. A sua amiga pergunta a razão dela não ter lhe dito sobre antes e em seguida diz que irá entregar a sua atividade para um professor e sai. O pai de Suho visita algumas vezes no hospital, mas o garoto lhe diz sempre que não o quer ali e pede que vá embora. Se antes o relacionamento deles já era complicado, agora multiplicou. Voltando a Soo-jin, uma garota da antiga escola de Ju-kyung é transferida para que ela estuda agora. Se trata daquela menina que a protagonista acreditava que era sua amiga, no entanto ela nunca a ajudou em relação às valentonas, pelo contrário, às vezes até filmava o que as garotas faziam. Soo-jin acaba se interessando pela menina. No quarto dos nossos anjinhos machucados, vemos que Suho sempre cuidou daqueles que gosta e a mãe de Seo-jun deixou escapar que o garoto lhe visitava quando ela estava internada. Depois, quando a mulher não está mais no quarto com os dois, Seo-jun precisa muito ir no banheiro e Suho que lhe ajuda com isso, com certeza algo que ninguém mais poderia saber. Enquanto isso, as valentonas da antiga escola da protagonista estão no portão da nova escola da garota procurando por Seo-jun. Quando avistam a Hye-min, começam a incomodá-la. Parece que a menina as denunciou na antiga escola e foi transferida por isso. As valentonas então falam que a deixarão em paz se a garota descobrir se Ju-kyung está namorando Seo-jun. Soo-jin vai visitar Suho e fala que o pai dele a ligou pedindo que ela fosse a cuidadora do garoto, então Soo-jin levou várias coisas para ele. Seo-jun questiona a garota a razão dela ter vindo sozinha, já que ela e Ju-kyung são melhores amigas e fazem tudo juntas. Quando Soo-jin pergunta se o garoto estava esperando por ela, Seo-jun diz que ela deveria perguntar a Suho. Assim que a garota sai do quarto, vai até o banheiro e começa a lavar as suas mãos freneticamente. Vemos na próxima cena Hee-kyeon em um encontro com um professor na cafeteria que a protagonista trabalha. Os dois não conseguem aproveitar muito o date, pois quando descobrem que a garota trabalha no local, se escondem. O homem tem medo que Ju-kyung mude a forma que o vê depois de descobrir que ele namora com a sua irmã, ou que os professores comecem a achar que ele a favorece na escola. E Hee-kyeon fica surpresa a ver a sua irmãzinha se dedicando a isso, mas não entende a razão. Então, Jung-won sugere que deve ser para pagar o curso de maquiagem que Ju-kyung havia
havia marcado o que queria fazer para trabalhar na área. A sua amada fica surpresa, pois não sabia nada disso, mas ao mesmo tempo admira sua pequena irmã por estar se esforçando. Enquanto isso, a mãe da protagonista pede que Ju-Yong leve uma comidinha para o hospital que a mulher preparou para Suho. A protagonista também vai até o hospital e quando chega no quarto dos meninos, pega os dois em uma cama. Acontece que Suho estava tentando ajudar Seo-jun a se vestir. A garota levou alguns quadrinhos para que Suho tivesse algo para fazer para passar o tempo. E quando vai juntar um que caiu no chão, acaba enroscando seu cabelo na roupa do garoto. Nesse momento, o irmão caçula da protagonista entra e diz que não vai incomodar o momento íntimo do casal. Em seguida, os garotos da turma deles se aproximam e como ela continua com o cabelo preso, se esconde debaixo das cobertas de Suho para que ninguém a veja. E quando Ju-Yong está indo embora, acaba encontrando Gon-won. O garoto a incomoda novamente, falando que só consegue pensar nela e etc. Assim que Seo-jun chega, Ju-Yong descobre que a garota não é a namorada dele, mas sim irmã, e Gon-won fica sabendo que Ju-kyung é a irmã de seu admirador. Quando Seo-jun consegue se livrar dos garotos, Ju-kyung decide ir embora, mas antes assina no gesso de Seo-jun. Já no salão da mãe da protagonista, o professor foi fazer o retoque de suas sobrancelhas e uma cliente da mulher começa a falar de sua filha solteira quando descobre que o homem também está. No entanto, Jung-won fala que não está interessado e assim que vai embora, Hee-kyung corre atrás dele. Os dois vão até uma ruazinha meio escura e quando começam a se aproximar para se beijarem, Ju-Yong os pega no pulo e a sua irmã tenta distrair o garoto para que ele não reconheça o professor. E os pais dessa família agitada brigam mais uma vez, pois o homem fez uma corrida caríssima em um táxi. Ele estava indo atrás daquele rapaz do tesouro e no fim não adiantou de nada, já que não o alcançou. No dia seguinte, Hee-kyung fala para sua irmã que poderia pagar as suas aulas de maquiagem, assim ela não precisaria trabalhar e ficou orgulhosa ao ouvir que ela quer tentar sozinha. A colega de trabalho do professor viu as irmãs conversando e depois vai até o homem falando que sabe que a sua namorada é irmã de uma aluna, que começou a acreditar que o professor favorece a garota por isso. E enquanto isso, os garotos machucados estão se reconciliando e um ajudando o outro. Na escola, Sua decidiu participar de um concurso de beleza online e resolveu cadastrar Ju-kyung também. Nesse momento, Hye-min tira fotos da protagonista de longe. Soo-jin a pega fazendo isso. Quando a questiona a razão, a garota dá uma desculpa e sai. Mais tarde, quando Ju-kyung vai até o hospital, Suho e seu pai estão brigando no quarto, então a garota e Seo-jun esperam do lado de fora. Os dois acabam escutando tudo e ficam sabendo que a maior culpa de todas as coisas que aconteceram é do pai do garoto. Suho desabafou para o homem falando que se culpou esse tempo todo pelo que Si-yoon fez com si próprio, quando na verdade devia ter o culpado por isso. Ele fala que nunca esperou muito de seu pai, já que na noite em que a sua mãe faleceu, ele estava com outra na cama. E a conversa é interrompida, pois Suho começa a ter um ataque de pânico. Depois que seu amigo é medicado, Seo-jun fica a sós com o pai dele e conta para o homem que Leo é na verdade o seu filho, que se o homem se interessasse por ele, já teria descoberto isso só indo na casa de Suho. Mais tarde, Seo-jun ajuda o seu amigo a pegar um pouco de ar fora do quarto e o pergunta a razão de nunca ter o dito que nunca havia encontrado Si-yoon. O garoto achava que o amigo deles havia tirado a vida por Suho não ter acreditado nele, mas nem ao menos isso chegou a acontecer. Então Suho explica que mesmo que tivesse contado a Seo-jun, isso não iria trazer Si-yoon de volta. No dia seguinte, o pai de Suho fez um pronunciamento. O homem anunciou que a música nova lançada foi plagiada e queria sair de seu cargo como dono da empresa. Soo-jin, ao ler sobre, largou a aula particular que estava tendo e foi até o hospital atrás de Suho. No local, a garota se deparou com ele e Ju-kyung se beijando. Quando Soo-jin volta para casa, seu pai lhe dá um tapa em seu rosto por ter saído no meio da aula e a garota não lhe diz nada. Apenas vai para o seu quarto e se tranca lá dentro. Suho recebeu alta do hospital e no quarto de música acabou encontrando algo que estava ali há algum tempo. Uma carta que Si-yoon havia escondido, escrito para Seo-jun e Suho, agradecendo pela amizade dos dois e que nunca mais se sentiu sozinho depois que os conheceu. Suho mostrou a carta para Seo-jun quando os dois foram juntos visitar o túmulo do amigo. Apesar de a carta relembrar o luto da partida de Si-yoon para os garotos, eles ainda se divertiram um pouco. Seo-jun, como sempre, foi esquentadinho com alguns caras que estava passando com um carro depois de jogar um cigarro nele. Assim, os dois tiveram que fugir. Seo-jun até pegou Suho nas costas para o ajudar, mas como nenhum está 100%,
alimento recuperado, eles acabaram caindo em um lugar que havia um pouco de esterco com adubo, resultando que ficassem com um cheiro muito ruim. Já a protagonista foi se inscrever no curso de maquiagem que ela tanto queria. Na casa de Suho, depois que os dois estão de banho tomado, Seo-jun comenta que acha que Ju-kyun não quer falar que ela e Suho estão namorando por causa de Soo-jin. Apesar de ter uma ideia do que o garoto esteja falando, a conversa é interrompida quando a protagonista liga para Suho. No dia seguinte, o garoto vai até a casa de sua namorada para acompanhar no ônibus e até a escola. No caminho, ele comenta que eles podem contar sobre o relacionamento quando ela estiver confortável. Suho confessa que estava agindo daquela maneira por sentir ciúmes, mas agora passou. Na escola, Soo-jin parece estar fazendo algumas coisas de propósito para incomodar a nossa protagonista, como levar a garota transferida junto a ela para cumprimentar Ju-kyun. Mas parece que a protagonista não enxerga esse lado de sua amiga e recebe outra surpresa quando chega na sala de aula. O concurso que Soo-ah inscreveu tem Ju-kyun como segundo lugar e Se-mi no primeiro. Isso faz com que o coração da garota comece a acelerar e ela pede que Soo-ah tire dessa. Mas agora que já tá tudo postado, não tem como apagar. Ju-kyun teme que o fim da mentira de seu rosto ser bonito esteja próximo. Mais tarde, Soo-jin vai até a Suho e pergunta se eles podem conversar em um lugar mais reservado depois da aula. O garoto fala que terá compromisso com a sua namorada e já acrescenta que é Ju-kyun, mas pede que ela não conte aos outros ainda por estarem esperando o momento certo. Soo-jin então o questiona da razão dele ter falado a ela e Suho responde que é por eles serem amigos. No almoço, a querida Soo-jin ataca novamente. Ela guardou lugares para que seus amigos sentem com ela e quando a protagonista percebe, Hye-min também está na mesa. Soo-jin comenta o nome da escola que a garota estava anteriormente e questiona se não era a mesma de Ju-kyun. Claro que a protagonista nega. Então, Hye-min pergunta se Ju-kyun realmente não é a mesma de sua antiga escola, pois é muito parecida com a guria que era de lá e isso faz com que a protagonista saia da mesa. No banheiro, Soo-jin pergunta a Hye-min se ela era burra ou estava se fazendo por não enxergar que a protagonista e Ju-kyun de sua antiga escola são as mesmas pessoas. À noite, na loja de quadrinhos, a protagonista dá vários presentes que conseguiu comprar com seu salário para Suho, e Go-won acabou encontrando o gesso que ele já tirou do braço no armário de Seo-jun. O garoto não o colocou fora por causa da assinatura que Ju-kyun fez. Suho, quando chega em casa, guarda os presentes que recebeu de sua namorada e começa a usar um deles, que foi um kit de fazer tricô para desestressar. No dia seguinte, quando chega na escola, a protagonista descobre que ganhou aquela competição nas redes sociais e a instituição precisa de um novo rosto para suas propagandas. Então, para aproveitar a vitória de Ju-kyun, a convidam para isso. E na próxima cena vemos Ju-yong levando outro fora de Go-won. A garota comenta que ele é para ela como uma mosca que fica incomodando na hora de dormir. E na hora que a protagonista está saindo da escola, as valentonas de sua antiga instituição aparecem. Elas perguntam se a garota as conhece e sobre Seo-jun, mas elas mudam o alvo quando avistam Hye-min. Ju-kyun decide ir até a garota e lhe ajudar a sair dali, alegando que as duas precisam fazer um trabalho da escola. E Soo-jin pega o número do celular de Se-mi quando a protagonista não está mais por perto. Hye-min fala para Ju-kyun quando estão a sós que ela ficou muito mais bonita de maquiagem e diz que não irá contar para ninguém sobre o seu segredo. Quando a garota percebe que a protagonista não a perdoou por ela nunca ter a ajudado, Hye-min explica que tinha medo que fizessem com ela o que faziam com Ju-kyun. Enquanto isso, para ter certeza, Suho pergunta a Seo-jun o que ele quis dizer sobre Soo-jin e a protagonista naquele dia, e o garoto tenta explicar o que ele acha que é. Depois, ajuda Suho a fazer tricô da forma correta. Mais tarde, Suho se encontra com Ju-kyun e a questiona se ela está se sentindo bem. A garota acaba desabafando sobre estar com medo que Hye-min conte a verdade para todos sobre seu rosto. Na próxima cena, vemos Soo-jin tirando fotos de Seo-jun, depois de receber uma mensagem de Se-mi. Quando ela abre a conversa com a garota, vemos que caso Soo-jin mandasse as fotos do garoto para ela, Se-mi lhe mandaria outras de volta, só que Ju-kyun como era antigamente. Isso desperta uma dúvida em Se-mi e logo a garota cai em si, que as Ju-kyun são a mesma pessoa. E Soo-jin acaba pegando o colar da protagonista quando ela o deixa cair, sem que a garota saiba, e quando a vê o procurando, não fala nada sobre. Suho decide procurar em um lugar diferente do que a sua namorada está, para que assim ela não fique até de noite em função disso, apesar do garoto ter dito para ela esquecer o objeto e que estava tudo bem. Soo-jin se aproxima dele e mostra
mostra que está com ela o colar, em seguida joga no fogo e revela que gosta de Suho. Então o garoto questiona se ela e Jukyeon não são melhores amigas e a garota responde que continuarão sendo, caso ele não goste da protagonista. Sujin está disposta a descartar Jukyeon caso Suho insista em ficar com ela. E fala mais coisas, que está do lado dele há 10 anos, que se tivesse se confessado primeiro, o garoto teria escolhido. Contudo, Suho nega, diz que isso não faria diferença, pois ele não gosta dela assim. E mesmo com essa resposta, Sujin tenta o puxar para dar um beijo, mas o nosso lindo Suho não deixa e a afasta. Ele compra outro colar para sua amada, mas não conta sobre, apenas diz que vai ajudá-la a procurar pela escola e deixa em um canto para que ela ache. Seo-jun também foi até o local por ficar receoso da protagonista estar sozinha de noite ainda procurando o acessório, mas quando vê os dois juntos, vai embora. O zelador que fica cuidando da escola quase pega Suho e Jukyeon para se esconder. Os dois correm até uma sala e no local se deparam com Hikyeon e o professor. Depois, os 4 vão jantar. As irmãs queriam saber o que cada uma estava fazendo no local e as verdades são colocadas na mesa. Enquanto isso, Sujin se encontra novamente com as valentonas da antiga escola da protagonista. E as garotas vão até a casa de Jukyeon. No caminho, elas passam por Seo-jun e ele percebe que há alguma coisa estranha acontecendo. Então, não as deixa seguir em frente. Semi mostra para ele uma foto da protagonista em sua antiga escola, mas o garoto não dá bola para a aparência dela e quebra o celular de Semi. Seo-jun diz que não consegue controlar a sua raiva quando se depara com valentões, pois o lembra do que aconteceu com seu melhor amigo e que se apegar intimidando Jukyeon ou outra pessoa, terá consequências. No dia seguinte, na escola, todos estão falando da protagonista quando ela passa e a garota não entende o que está acontecendo, até chegar na sala de aula. Sua se aproxima dela decepcionada e a questiona se a pessoa das fotos era realmente ela. Alguém fez uma matéria sobre Jukyeon e expôs seu antigo rosto. E isso desencadeia vários sentimentos na protagonista, que sai correndo chorando. Ela até cai no caminho. Suho ainda não sabe o que está acontecendo. Tenta ajudar, mas Jukyeon não deixa. Todos os amigos que ela tinha feito e que traziam alegria para sua vida parecem terem se voltado contra a protagonista. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo. Deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!